Olá pessoal, tudo bem? Professor Fagner Dantas na área, passando por aqui no nosso canal do YouTube para trazer muito conteúdo para você de direito e processo do trabalho. Antes de mais nada, se você já é laranjinha raiz e já sabe do nosso trabalho, você já dá o like na confiança e se inscreve no nosso canal, porque você sabe que o conteúdo é de muita qualidade. E o nosso tema de hoje, nós vamos abordar estabilidade, mas não qualquer estabilidade, a chamada estabilidade acidentária. Não sai daí não, que daqui a pouco, depois da vinheta, eu explico tudinho para você. Segura aí! Pois é, pessoal, nosso tema de hoje vai envolver a estabilidade acidentária. Vou trazer para vocês o conceito de estabilidade acidentária, os motivos que levam a essa estabilidade do empregado e a sua duração. Pessoal, voltando na telona, o que quer dizer o nome estabilidade? Estabilidade quer dizer garantia do vínculo empregatício. É a garantia que o empregado tem de que ele não vai ser demitido de maneira arbitrária ou sem justa causa pelo empregador. Então, falar de estabilidade, coloque na sua cabeça, é a garantia do vínculo empregatício, é a proteção que o empregado tem, dada pela legislação, de que ele não pode ser demitido de maneira arbitrária ou sem justa causa. Aí o aluno chega para mim e diz assim, tá, mas e a estabilidade acidentária? Pois é a garantia do vínculo empregatício que o empregado tem nos casos em que ocorrer um acidente de trabalho, uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Pessoal, nessas três situações, doença do trabalho, doença profissional e acidente de trabalho, o indivíduo, o empregado, ele pode ter a chamada estabilidade acidentária. Só que o aluno chega para mim e ele diz assim, tá, professor, me diga aí um exemplo categórico de doença do trabalho, doença profissional. Por exemplo, se você trabalha como digitador, todos os dias você está ali, ó, nessa mesma posição, ó, nessa mesma função, ó, digitando, a probabilidade que você tenha uma lesão por exercício repetitivo é muito grande. Então, nesses casos, você tem doença do trabalho, doença profissional, um acidente de trabalho, você pode ter a estabilidade acidentária. E por que eu estou tendo o cuidado de dizer para você que você pode ter essa estabilidade? Porque não adianta ter um acidente de trabalho. Não adianta ter uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Você tem que analisar o período de afastamento do empregado do seu trabalho. Pessoal, se o empregado se afastar por até 15 dias, não há que se falar em estabilidade acidentária. Por quê? Porque durante os 15 dias iniciais de afastamento, cabe ao empregador continuar pagando o salário do empregado normalmente. Agora, se o afastamento do empregado for superior a 15 dias, aí entra o pulo do gato. Por quê? Os 15 dias iniciais, o empregador continua pagando o salário, só que do 16º dia para frente, cabe ao INSS pagar o benefício do auxílio-doença. Antigamente, esse benefício se chamava auxílio-doença e com a nova nomenclatura, ele é chamado de benefício por incapacidade temporária. Então, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. A estabilidade acidentária é a garantia do vínculo empregatício dada pela legislação ao empregado contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos casos de acidente de trabalho, doença do trabalho e doença profissional, e desde que o afastamento seja superior a 15 dias e o empregado receba o benefício. Mas qual benefício? O benefício é o auxílio doença acidentário, o auxílio por incapacidade temporária acidentária. Combinado até aí? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, já botando na telinha, pessoal, o conceito, os motivos. Então, quais são os motivos da estabilidade acidentária? O empregado ter sofrido acidente de trabalho, o empregado ter sofrido uma doença do trabalho ou ainda ter adquirido uma doença profissional. Além disso, além dessas situações, você tem que lembrar que o afastamento
deve ser superior a 15 dias e o empregado receba o auxílio doença acidentário, que mudou de nome, né? É auxílio por incapacidade temporária acidentário, benefício por incapacidade temporária acidentário. Nessas situações, ele tem direito à estabilidade acidentária. Só que aí o aluno chega para mim e diz assim, mas professor, e qual é a duração dessa estabilidade? Qual é a duração dessa garantia? A legislação foi clara. O empregado vai ter estabilidade acidentária pelo período de 12 meses a contar do término do benefício previdenciário. Então venha comigo que eu vou lhe dar um exemplo concreto. De novo. A duração dessa estabilidade é de 12 meses a contar do término do benefício previdenciário. Eu vou lhe dar um exemplo concreto para você não esquecer. Imagine que você não, né? Joãozinho é empregado lá da empresa. Ele foi subir na escada e caiu da escada. Em virtude dessa queda da escada, quando ele estava trabalhando no desenvolvimento das atividades, nós temos o chamado acidente de trabalho. E Joãozinho vai ficar afastado por 10 dias da empresa. Depois de 10 dias ele volta. Eu lhe pergunto, se o afastamento dele foi por apenas 10 dias, ele tem direito à estabilidade acidentária? Resposta, não. Por que não? Porque o afastamento tem que ser por um prazo maior do que 15 dias. Ah, professor, mas teve um acidente de trabalho? Teve. O primeiro requisito foi preenchido, o motivo, mas o prazo de afastamento não foi. Agora eu vou trazer o segundo exemplo. Nessa mesma situação, Joãozinho ele caiu da escada e vai passar 60 dias afastado. Os 15 dias iniciais de afastamento, o empregador continua pagando o salário dele. Do 16º dia em diante, é o INSS que entra na jogada para pagar o auxílio doença acidentário, que mudou de nome, né? Auxílio por incapacidade temporária acidentária. O que eu quero que você entenda é que, nesse caso, do 16º dia em diante, ele recebe o benefício do INSS. Quando o benefício do INSS acabar, ele volta para a empresa para trabalhar. A partir do momento que o benefício acaba e ele volta para a empresa para trabalhar, ele tem a estabilidade por 12 meses, ou seja, ele tem a garantia durante 12 meses de que não pode ser demitido de maneira arbitrária ou sem justa causa. Então eu trouxe aqui para vocês os motivos, doença do trabalho, doença profissional e acidente de trabalho. Trouxe para vocês a questão do afastamento, que tem que ser maior do que 15 dias. Mencionei ainda que o benefício tem que ser o auxílio doença acidentário, que mudou de nome, auxílio por incapacidade temporária acidentário, não pode ser o auxílio doença comum, não pode ser o auxílio por incapacidade temporária comum, tem que ser o auxílio doença acidentário para poder caracterizar, pessoal, a estabilidade acidentária. Lembrando que a sua duração é de 12 meses a contar do término do benefício. Aí o aluno ele chega para mim e ele diz bem assim, professor, eu já entendi o conceito, eu já entendi os motivos, eu já entendi a duração, entendi até o exemplo prático que você trouxe, mas eu tenho uma pergunta para fazer. E se o empregado ele sai de casa para o trabalho, ou ainda ele está voltando do trabalho para casa, e no meio desse trajeto, no meio desse caminho, ele sofre um acidente. Será que esse acidente é acidente de trabalho? Aí aqui eu volto na sua telona para poder dizer o seguinte. Tentaram mexer nisso na legislação, mas não conseguiram. O acidente de trajeto é sim considerado acidente de trabalho. E se é considerado acidente de trabalho, se o afastamento for superior a 15 dias, o empregado receba o auxílio doença acidentária, o benefício por incapacidade acidentária, nesse caso, você tem sim a estabilidade acidentária. Então vamos dar um exemplo. Você saiu da sua casa, você não, Joãozinho saiu da casa dele, está indo trabalhar de moto. Ele está indo de casa para o trabalho de moto. Sofreu um acidente, alguém atropelou. Nesse caso, é acidente de trabalho? É. Se esse acidente acontecer no retorno dele, do trabalho para casa, é acidente de trabalho? É, porque o acidente de trajeto é considerado acidente de trabalho. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção. Não desvie o seu trajeto. Vou lhe dar um exemplo. Você saiu da empresa, ao invés de ir direto para casa, você passou na casa da namorada,
foi dar um cheirinho no cangote dela e na casa da namorada, voltando para sua casa, alguém lhe atropelou. É acidente de trajeto? Resposta não. É acidente de trabalho? Resposta não. Por quê? Pessoal, para caracterizar acidente de trajeto tem que ser de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ou seja, é o trajeto que você vai da sua residência para o lugar que você trabalha e o seu retorno. Combinado até aí? Então, no nosso videozinho de hoje, para que ele não fique muito grande, nós vimos o conceito de estabilidade acidentária, os motivos, a duração e ainda falamos um pouquinho sobre o acidente de trajeto. Um abraço, pessoal. Tchau!